Bem-vindo, empresários, esse nosso Café Produtivo aqui da semana 15 de 52. Hoje, nesse nosso bate-papo, para iniciar essa semana, essa 15ª semana, a gente vai falar a diferença entre oportunidades e distrações. Quantas vezes na sua semana aparecem oportunidades que estão disfarçadas de distrações? Mas tem algumas que são oportunidades mesmo que vale a pena agarrar. Mas se a gente não tem noção de qual que é o nosso objetivo, a gente se distrai, porque tem muita coisa legal acontecendo. E a gente acaba fazendo coisas que são legais, parece uma oportunidade, mas na realidade estão distanciando a gente do nosso objetivo, porque são distrações. Então, eu já falo sobre isso, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Se você não tem testa, eu sou fundadora da Academia Produtiva. E aqui na Academia Produtiva, qual que é a nossa função, a nossa missão? É ajudar, orientar e apoiar micro e pequenas empresárias, que apesar dos poucos recursos que atualmente têm, tempo, dinheiro, ajuda, elas têm grandes sonhos. E independente dos recursos que você tem, você consegue construir sim esse grande negócio, esse negócio muito bem sucedido que você quer. E é sobre isso que a gente aborda aqui no canal. Conteúdos práticos para você colocar no dia a dia, assim, usar mesmo o que eu falo aqui, colocar na tua rotina profissional para você poder alavancar seus resultados sem se matar de trabalhar, porque eu sei que você não é só empresária, você tem várias outras funções, vários outros papéis que são tão importantes quanto você empreender no seu negócio. Então bora lá para esse nosso bate-papo de hoje, oportunidades e distrações. Eu fiz aqui um roteirinho bem rapidinho para eu colocar minha energia no que é mais importante para você poder entender aqui hoje. Se eu não tenho um objetivo definido, qualquer oportunidade que parece que é oportunidade, mas é distração, vai parecer que é uma oportunidade. Por exemplo, eu não sei vocês, né, como que é a rotina em relação a um network, a um convite para o café, um convite para um projeto, para uma parceria. Tem coisas que você fala, nossa, caramba, né? Aquela pessoa é muito legal, aquela empresária é muito bacana, essa parceria seria muito boa, parece muito interessante, eu gosto disso. Mas, apesar de ser legal, de ser interessante, a pessoa ser bacana também, você gostar daquilo, será que neste momento você dizer sim para isso aí que apareceu como uma grande oportunidade, vai te aproximar do seu objetivo, vai te colocar cada vez mais distante do seu objetivo, porque você vai dispersar a sua energia para coisas que não vão ser realmente relevantes para o seu momento. Isso é extremamente importante entender, porque quando a gente está na rotina ali no dia a dia, fazendo e acontecendo, entrando em contato com pessoas, se aproximando de grupos de network, fazendo negócios, entrando em mentorias, a gente está em movimento, as coisas aparecem. E aparecem com uma grande frequência. E tem um lado positivo disso, porque se estão aparecendo, você está atraindo. Uma coisa, você está aberta, outras pessoas estão olhando e falando, poxa, é legal fazer negócio com ela, é legal estar perto dela. Mas nem tudo que parece ser muito legal realmente vai trazer o resultado que você precisa e quer neste momento. E a única, não existe outra forma, a única forma da gente poder identificar se aquela oportunidade, ela realmente é uma oportunidade e não é uma distração, é quando eu tenho clareza do meu objetivo. E não é o objetivo do meu ano de 2025, para onde eu quero ir, eu tenho clareza da minha visão, onde a minha empresa vai chegar, eu sei o que eu quero. Não é exatamente isso. Isso sim, isso é o macro. A visão, onde você realmente quer levar o teu negócio, isso é extremamente necessário. Se você não tem essa visão, você não consegue ter ousadia e fôlego no dia a dia para percorrer o que vai levar você para construir seu negócio bem sucedido. Você ter um objetivo macro para o teu ano também é para poder balizar suas ações no dia a dia. Mas para eu não me perder deste objetivo macro que eu coloquei para mim, eu preciso do planejamento semanal. A coisa mais importante que tem para uma empresária ser produtiva e conseguir ter a criatividade, ousadia e confiança para fazer o que ela precisa fazer é fazer um planejamento semanal. E ele é simples, é isso que eu quero falar com vocês agora. Planejamento que é inteligente e muito estratégico. Olha só, o que você precisa? Qual é o objetivo da semana? O que eu preciso fazer nesta semana, o que é imprescindível que eu faça essa semana para eu me aproximar cada vez mais desse meu objetivo macro? É um objetivo, no máximo 2, no máximo. Porque se você coloca 2, você não tem como ter foco, você dispersa a sua energia. Você desperdiça
a sua energia e ela tem limite. Então vamos lá, um objetivo para a tua semana. Desse objetivo que você acabou de colocar, você tem algumas ações que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. Quais são essas ações? Lista essas ações. Todas elas que você acredita que você precisa fazer. Presta atenção. Mesmo que você fale, caramba, mas eu não dou conta de fazer tudo isso. Ok, você precisa ter a lista das ações que você vai precisar executar para realizar esse objetivo. Fiz essa lista, agora tem outra parte que eu vou ver. E a gente está ainda, gente, na parte do inteligente do planejamento. Eu já trago a estratégia. Eu ponho o meu objetivo, eu listo as atividades e agora a terceira parte é, eu tenho conhecimento, habilidade, ferramenta necessária? O que eu tenho e o que eu não tenho de conhecimento para realizar esse objetivo, para fazer essas ações? O que eu tenho de habilidade, porque de repente eu até tenho conhecimento, mas será que eu tenho a habilidade necessária desse conhecimento? Porque eu tenho um conhecimento, quando eu faço isso pela primeira ou segunda vez, eu ainda tô penando, ainda não sei exatamente como fazer, a melhor forma de fazer. Eu posso desperdiçar ali tempo, dinheiro, os recursos. Sim, tudo bem, você tá treinando, não tem problema nenhum, mas eu tenho que ter a consciência da habilidade que eu tenho daquilo. Porque se eu não alinho a minha expectativa com aquilo que eu estou fazendo, eu perco todo aquele ânimo, aquela vontade de fazer o que tem que ser feito. Porque eu faço, me esforço e não vejo o resultado congruente, porque a minha expectativa está desalinhada. Entende a importância de eu alinhar o que eu tenho e o que eu preciso ter de conhecimento, habilidade e ferramenta? Então, conhecimento é o que eu sei, habilidade é o que eu sei fazer com esse conhecimento. E ferramenta, por exemplo, são coisas mais materiais. É um sistema, é uma equipe, é até o dinheiro, de repente, que você precisa para uma ação, entende? De repente é um material mesmo, é um celular, é uma câmera de vídeo, é algum material que você precisa para poder concluir aquilo ali da forma como você gostaria. Então, você precisa listar isso e ter noção. Ok, então agora, Luciana, eu já sei o que eu preciso fazer, as atividades. Já tenho noção do conhecimento, habilidade, ferramenta que eu tenho e o que eu ainda não tenho. Então, aqui traçamos um plano. Agora eu tenho que ser estratégica, porque eu tenho as informações. O que eu faço com essas informações que eu tenho? Porque não adianta nada eu ter exatamente lindo e as pessoas vão lá, faz aquele mapa da mente, né? Mapa mental e desenha e pá, e tudo lindo e maravilhoso e põe num Trello. Gente, incrível, só que nem precisa de tudo isso, tá? Tudo que eu tô trazendo aqui para vocês é papel e caneta na mão. Depois você passa aí para as ferramentas que você gosta de utilizar, né, do digital. Primeiro é papel e caneta, é rabisco mesmo, para você poder destrinchar o que tá aqui na tua mente. Objetivo, atividades, conhecimento, ferramenta e objetivo, lista de atividades, conhecimento, habilidade, ferramenta. Feito isso, eu tenho essas informações escritas, agora eu vou ser estratégica. O que é ser estratégica? O que eu dou conta de fazer. É isso. Essa é a grande chave da estratégia. Nesse exato momento, você vai olhar ali, o que eu dou conta de fazer disso aqui que eu acabei de traçar? Poxa, disso aqui eu dou conta de fazer isso, isso e isso. Aí você vai desta lista de coisas que você tinha e você vai olhar para ela e falar, isso aqui eu dou conta, eu garanto, eu faço. Eu dou conta de fazer, não só com os recursos de conhecimento, habilidade, ferramenta que eu tenho, mas com o emocional, com a minha rotina de hoje é o que eu dou conta. E presta muita atenção nisso. Você focar no que você dá conta de fazer e não sair ali para ser alta performance, fazer tudo o que precisa. Não, eu faço, eu aconteço. Tira essa roupa de querer fazer e acontecer, entende? Porque aí você tá deixando de lado realmente aquilo que você está dando conta de fazer, busca o que você não dá conta, porque você quer ser mais, quer provar alguma coisa para alguém, não precisa. Faz o que você dá conta de fazer, porque aí você vai fazer bem feito, você vai fazer com presença. E aí quando você faz bem feito, com presença, tem resultado, você consegue potencializar muito mais o seu resultado. Muito mais. A estratégia é muito mais relevante do que um plano muito bem traçado e você, não, porque eu preciso, eu vou, eu faço. Para com isso.
foca no que você dá conta. Isso não é ser meia boca, isso é ser muito inteligente e estratégica. Porque quando você conclui uma tarefa que você deu conta de fazer com os recursos que você tem, você se sente produtiva e não exausta. Não adianta você concluir, eu fiz, mas na guerra, na batalha, na força do braço, no esforço, não adianta, porque você não consegue manter, não consegue ser consistente dessa forma. Você está desperdiçando muita energia. E olha o perigo disso, quando você vai e faz porque precisa ser feito. Adulto faz o que precisa, aquela frase bem idiota que tem, que adulto faz o que precisa, criança faz o que gosta. Adulto também faz o que gosta, não só o que precisa. Porque quando a gente foca só no que precisa e não no que gosta e no que dá conta principalmente, a gente está só na base do esforço. E quando você está só na base do esforço, da ação, aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa criatividade, que é a nossa leveza, que é a nossa observação e preparo para receber as oportunidades, ela é dispersa, porque você está tão focado em fazer que você não consegue perceber coisas que estão ali no teu redor, no teu entorno e que pode facilitar a tua vida. Por isso que é importante você colocar a tua energia da lista total que você construiu ali, o que eu dou conta de fazer agora. E aí, a diferença entre o que você dá conta de fazer e o que precisa ser feito são os próximos passos. Pode até ser, e isso hoje acontece muito comigo. Eu sempre consigo fazer mais do que eu coloco que eu dou conta de fazer. Por quê? Porque quando eu olho ali o que eu dou conta de fazer, eu começo a fazer, eu concluo aquilo, eu me sinto produtiva. Se eu me sinto produtiva, primeiro vem aqui, gente. Primeiro vem como eu me sinto produtiva, eu faço mais. Entende? Eu não estou sobrecarregada, eu faço mais com presença, eu sou mais estratégica, aparece mais oportunidades reais para mim, para me ajudar a chegar onde eu quero chegar. Eu estou muito mais presente no meu objetivo e não só focada na ação, percorrendo loucamente um resultado. Então, se você coloca a tua energia ali no que você dá conta de fazer, isso é extremamente estratégico. E aí, qual que é? Tem duas coisas extremamente relevantes aqui nesse dá conta. Essa ação que você colocou aqui, que você dá conta de fazer, você precisa olhar para ela e falar assim, bom, esta ação, ela é importante ou determinante? Esse é outro conceito. A gente trouxe o conceito aqui da estratégia. A estratégia é você olhar para o seu plano e fazer o que dá conta de fazer. Porque aí você faz com presença e se sente produtiva. A segunda parte da estratégia é, disso que eu coloquei que eu dou conta de fazer, antes de eu bater o martelo para assumir o compromisso e colocar ali no meu planner, na minha agenda, eu preciso entender se há essas ações que eu coloquei aqui, se elas são só importantes ou se ela é determinante. Porque quando eu faço, basicamente, se você fez uma lista ali do que precisa fazer, essas coisas são importantes. Mas o que é determinante? Quantas e quantas vezes a gente está ali, tem diversas ações que são importantes, mas tem aquela que é determinante. Por exemplo, vamos lá, então você tem, vamos supor que você tem uma loja, você vende roupas, e é importante você abrir os stores, falar com as suas clientes, mostrar os produtos que tem na loja, montar um look, alguma coisa assim, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. As pessoas estão muito mais na rede social do que no espaço físico, é fato. Precisa. Você precisa dar uma olhada na lista de clientes que entraram em contato, das pessoas que curtiram as suas fotos ali no Instagram, pessoas que falaram na última semana ali com você no WhatsApp, mandar parabéns para suas clientes dessa semana, né? Você olhar ali no seu CRM, tem um monte de ação que é importante, que são necessárias para você o quê? Faturar mais, para você poder vender mais, para você atender melhor teu cliente. Sem dúvida são importantes, mas o que é determinante? Ah, Luciana, para saber o que é determinante, eu volto no meu objetivo. Qual que é o meu objetivo dessa semana? Se o meu objetivo dessa semana é fazer relacionamento com o cliente, eu não preciso ficar tão focada em fazer oferta de venda. Eu vou engajar num relacionamento, é outro tipo de ação. Se o que é o meu objetivo da semana é faturar mais, eu preciso de dinheiro, caixa, preciso vender mais essa semana, eu vou me relacionar com o cliente, é importante sim, mas mais importante é fazer oferta.
Quais são as ofertas que eu vou fazer essa semana? Quais são as ações de venda que eu vou fazer essa semana para entrar dinheiro dentro do meu caixa essa semana? Então, é importante fazer relacionamento? Sim. Mas é determinante? Não. Então quer dizer, Luciana, que se não é determinante eu não vou fazer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a minha energia principal, onde eu vou pôr mais energia e vou priorizar, é o que é determinante. Se o meu objetivo da semana é vender mais, é faturar mais, é trazer mais dinheiro para dentro da minha empresa, eu vou olhar para todas as ações que eu sei que são importantes e vou ver qual que é a determinante para entrar dinheiro no meu caixa essa semana. E vou colocar 80% do meu foco, da minha energia ali, muito mais energia ali, naquilo que realmente vai ser determinante. E vou sim fazer as outras ações, mas com colocar menos tempo, menos energia. Vou fazer ali o que dá, porque eu direcionei o meu foco para esse determinante. Então, essa ação que você listou aqui, que você dá conta de fazer, você precisa refinar e entender se ela é determinante, essa ação, para o teu resultado ali daquele teu objetivo da semana, ou se ela é só importante. Porque se ela é só importante, você vai ter que rever e trazer, colocar a tua energia em pelo menos uma ação determinante que você dá conta de fazer. Põe o máximo de energia nela, para você se aproximar do seu objetivo. E deixa uma parte da sua energia, do seu tempo, que você tem ali da tua rotina, para as outras ações que são importantes, que você não pode zerar, deixar de fazer nada. Não é foco só em uma coisa, mas você vai colocar 80% da sua energia no determinante e 20% no importante, para você se aproximar do objetivo da semana. Entendeu? Então, o que é, como que eu alinho aquilo que eu dou conta de fazer com a minha ação determinante? Isso que me aproxima do objetivo. E aí, voltando lá no tema do nosso bate-papo entre oportunidade e distração. Presta atenção. A tua semana, segunda-feira, começou. Você tá aí fazendo o que tem que ser feito. Gente, as coisas vão acontecer, vão surgir diversas situações na tua rotina que vão tirar o teu foco daquilo que você tá fazendo. Desde alguns desafios, que nem semana passada meu filho quebrou o dedão do pé. Foram quase 3 horas ali até sair com ele, o dedinho enfaixado e tudo. Então já foram 3 horas da minha manhã de segunda-feira que eu tive que remanejar. Ele estava voltando a pé da escola sozinho. Tive que mudar a minha rotina. Então assim, a minha rotina mudou por conta de uma única situação. Se eu não tivesse começado a semana entendendo qual que era a minha ação determinante, eu estava lascada. É óbvio que do que eu precisava fazer dessa ação determinante eu fiz menos, mas eu sabia o que eu precisava fazer e não fiquei perdida. Eu consegui terminar a semana com o objetivo que eu tinha me colocado ali, porque eu coloquei minha energia no determinante. Agora, algumas coisas ficaram para trás, ficaram, e tá tudo bem, porque aconteceu uma situação ali, mas não ficou um caos a minha semana. Eu não me dispersei do meu objetivo, só não ficou do jeito que eu realmente gostaria, tudo bem. Você entende a importância? Porque situações vão acontecer. Agora, pode ser que não aconteça nenhuma situação dessa desafiadora, mas vem um convite, como já aconteceu comigo também, um convite para participar de uma imersão incrível, maravilhosa, muito legal, de uma pessoa que eu amo muito, que eu queria muito viver aquela experiência. Mas eram 3 dias, eu ganhei. Se eu fosse para aquela imersão, que era incrível, e que, nossa, acho que é o que eu tô precisando, porque eu preciso, sabe assim, eu precisava tirar um momento só para mim. Só que se eu fosse para aquela imersão, fazer aquilo naquele momento, que parecia uma super oportunidade, porque acontece 2 no ano. Mas o momento que eu estava, pro objetivo que eu tô percorrendo, no momento de lançamento, por mais incrível que é uma super oportunidade, eu ia me desfocar do meu objetivo. Eu ia me desfocar, entende? Então eu entendi, isso é uma distração para o meu objetivo. E a gente tem que fazer escolhas. Eu poderia ir e adiar o meu lançamento. Só eu sei o preço que teria adiar o lançamento. Eu precisei colocar na balança para tomar uma decisão. Mas eu não posso simplesmente, e abraçar porque é uma grande oportunidade. No passado eu já fiz muito isso. Porque, nossa, uma oportunidade, é quase R$5.000 essa imersão, eu ganhei, uma pessoa que eu adoro, vai ter só 2 no ano e tal. Você nem pensa, você só vai.
Você dá o seu jeito e vai. Essa questão, não, é uma oportunidade do meu jeito e vou, sem pensar no meu objetivo, me atrasou diversas vezes. Só que como eu coloco a minha energia no meu objetivo, outras oportunidades vão aparecer, ou eu crio essas oportunidades da melhor forma para mim. Entende? Então, olha a importância de você saber qual que é o objetivo da semana e ter clareza da ação determinante que você tem que colocar a tua energia. Eu dei 2 exemplos. Eu dei um exemplo onde uma situação aconteceu que eu tive que fazer ali, dar conta do meu filho, e isso me dispersou de diversas ações da minha rotina, só que como eu sabia qual que era a ação determinante, eu não me perdi do meu objetivo, as coisas aconteceram, e dei um outro exemplo para vocês, de uma mega oportunidade, porém, que era uma super distração para o meu objetivo principal daquele momento. Quando você tem a clareza do seu objetivo e sabe qual é a ação determinante, vai acontecer, pode acontecer um imprevisto, que é alguma coisa com teu filho, com alguém que você ama, ou que nem eu fiquei doente também há 2 semanas atrás, isso também mexeu com a minha rotina, né? Peguei uma gripe, sei lá o que foi aí, sinusite, que eu fiquei derrubadíssima, mas eu não me perdi, eu não precisei mudar o meu objetivo, porque eu tinha energia no determinante. Como eu falei, outras coisas ficaram de lado, sim, mas as coisas não perderam a mão, como muitas empresárias falam para mim, nossa, perde a mão, eu não consigo, e corre, e faz, gente, às vezes dá uma melhoradinha ali no resultado, mas melhorar baseado no quê? Melhorou baseado no que estava ruim, ou melhorou porque está sempre melhorando? Então, a ferramenta mais relevante, o que eu ensinei aqui para vocês não precisam nem entrar no meu curso, por exemplo, num treinamento, no meu workshop, na minha mentoria. Eu entreguei ouro aqui, objetivo, a parte inteligente que eu falei, objetivo, lista de atividades, conhecimento, habilidade, ferramenta, estrutura um plano inteligente. Vem para a parte estratégica, qual que é a ação determinante, baseado no que eu dou conta de fazer, deste plano estruturado para esta semana. E aí eu falei para vocês a questão da oportunidade e se essa é uma oportunidade real ou é uma distração para o seu objetivo. E agora, para a gente finalizar isso aqui, qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta-chave? Anota aí. Já, nesse exato momento, se você ainda não tem nada na mão para anotar, presta bem atenção. A pergunta para você saber se é uma distração ou oportunidade é isso aqui, esta oportunidade que acabou de aparecer, para o meu objetivo de agora, para esse meu objetivo, é uma distração ou realmente é uma oportunidade? Aí você já tem uma resposta. Aquela imersão que eu comentei com vocês não tinha nada a ver para eu me aproximar do meu objetivo naquele momento. Não tinha. Então então eu já tenho uma primeira resposta, eu poderia ficar ali com aquela resposta e falar, então eu não vou. Não vou porque só me distancia. Mas você pode refinar um pouco mais sua análise, depende se você é bem analítica, bem metódica, ou se você é mais direta. Agora, se você gosta de fazer uma análise mais refinada, me distancia. Então, se me distancia, eu vou ter que adiar esse meu lançamento, que era o meu caso. Se eu adiar esse meu lançamento, quais são as consequências que eu vou ter a curto e médio prazo? Quais são as consequências disso? O que mais eu vou ter que adiar por conta de adiar esse lançamento? E aí eu comecei a entender, e quanto mais eu analisei, mais era uma distração, entende? Então, assim, a minha decisão foi totalmente embasada, doeu um pouco, claro, eu queria ir, mas eu entendi que naquele momento ia ser muito mais uma distração, e quando eu decidi que realmente era uma distração, pronto, aquilo ficou leve para mim. A gente tem que trazer leveza também para as nossas decisões. E para trazer leveza para a decisão, não é só uma questão de pensar. Tá pensando em que se você não tem um objetivo definido? As pessoas falam, não, peraí, eu preciso pensar. Pensar baseado em quê? Em qual informação? Em qual dado? Se você tem um objetivo definido e tem todo esse plano desenhado como eu acabei de descrever, aí sim, você faz essa pergunta, se isso te aproxima ou te distancia desse seu objetivo agora. Tem uma resposta e você tem como refinar isso, as consequências que tem de você aceitar ou não essa oportunidade.
Percebe como você fica muito mais fácil decidir, muito mais leve quando você toma a decisão, mesmo que pode ser um pouco contrária àquilo que você quer no momento, fica leve, porque você está baseada em informações que estão alinhadas com o seu objetivo. A gente viver de acordo com aquilo, porque o objetivo é o que a gente quer. Pode ser que o objetivo, gente, só uma definição bem importante, o objetivo é o que eu preciso, quero ou necessito. Eu defino um objetivo porque, meu Deus, eu preciso muito dar um jeito nisso aqui, eu preciso disso, é uma necessidade. Então eu vou ter que dar os meus pulos para poder ir atrás disso aqui. Não é exatamente o que eu quero, mas é o que eu preciso para o momento, legal? Então você tá, né? Só que se você precisa daquilo de alguma forma, aquilo é importante para a tua vida. E aí isso te aproxima também depois de você poder fazer o que você quer. Tem momentos que a gente está ali fazendo mais algumas coisas que estão conectadas com uma necessidade do que com um desejo. Porque eu preciso suprir algumas necessidades. Agora, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Posso, desde que eu tenha um plano muito bem estruturado. Então, quando você tem clareza desse seu objetivo, eu preciso fazer isso aqui agora para suprir essa necessidade. Agora eu já supri as principais necessidades, eu quero ir atrás de um desejo. Você tem essa clareza, as tuas decisões ficam muito mais leves. Porque toda vez que você precisar tomar uma decisão, o que vai acontecer? Você vai fazer essa pergunta e isso te aproxima a distância desse seu objetivo. Só mais uma informação e aí eu vou parar por aqui, senão eu trago uma enxurrada de coisas e vocês não se concentram no que é mais importante desse nosso café produtivo aqui. Dúvida faz parte do processo. Se você tem dúvida, ok, que bom. Porque se você tem certeza, você nem tem a dúvida, você só vai e faz. Então, eu faço isso ou aquilo, tá ok, não tem problema nenhum ter dúvida. E ter dúvida não quer dizer que você não quer. Sabe, as pessoas falam assim, se eu tô em dúvida, será que eu realmente quero aquilo? Não, você só tá analisando. Então, quando surge alguma dúvida nesse seu processo, que você precisa decidir por A e B, se você tem clareza do seu objetivo, é só você perguntar se aquilo te aproxima ou distancia. Percebe que a base de tudo é sempre o objetivo? Sempre, sempre. Luciana, eu não sei o que eu quero, então o que você precisa para agora? Porque se você ainda não se permitiu viver a vida de acordo com os seus desejos, com as coisas que você quer, se você ainda não chegou nesse nível, então você vai entender e vai suprir suas necessidades. Eu fiquei décadas suprindo necessidade até me permitir, até ter clareza e depois me permitir a viver de acordo com o que eu desejo. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer coisas que eu preciso e que eu não gosto. Claro que eu tenho que fazer coisas que eu preciso e que eu não gosto. Mas eu tenho cada vez mais, as coisas que eu faço me aproximam do que eu desejo, não só para suprir necessidade. Só que a gente vai passando pelos níveis. Eu não sei em que momento você está agora, mas você precisa sempre ter um objetivo definido para não ficar só agindo de acordo com as circunstâncias. Tem um monte de coisa na minha rotina diária que eu faço que são coisas que são importantes, que estão ali, que é a vida acontecendo. Se eu não tenho, pelo menos, a ação determinante do meu dia, eu vou ficar só lidando com a vida acontecendo. E ela acontece e ela não para. Só que se eu fico só nisso, não sou eu que estou comandando minha vida. São as circunstâncias, são as pessoas. Se você quer seguir de acordo com seus objetivos, você precisa definir qual que é o objetivo da tua semana. Eu estou trazendo aqui para o seu negócio, porque a Academia Produtiva é voltada para empresário que quer construir um negócio muito bem sucedido. Só que a gente tem alguns momentos também, até porque, né, por trás deste negócio, dessa empresária, no meu caso, tem uma mãe, tem uma mulher, tem uma dona de casa, tem N outras coisas que eu preciso fazer. E não adianta eu largar tudo para fazer uma coisa só. Mas vai ter momento que o meu equilíbrio é o desequilíbrio. Eu não tenho como, nossa, tá tudo em ordem e tal. Por isso que, de novo, o objetivo é importante. Porque não tem como você construir um grande negócio, não tem como você construir um grande negócio, ter pulsão para fazer esse negócio crescer e acontecer e querer que todos os seus outros pratinhos estejam ali super equilibrados. A gente tem que fazer algumas escolhas e tendo clareza dessas escolhas,
Quando você desequilibra alguma área da tua vida, tá tudo bem, porque você tem clareza do que você está fazendo e para onde você está indo. Entendeu a importância de um objetivo? Se a gente tivesse que fechar agora, pum, acabou esse nosso bate-papo aqui. A coisa mais importante que tem é você ter clareza do seu objetivo da semana, não é uma coisa gigante, é pelo menos da semana, para você poder percorrer uma pequena ação em direção a esse objetivo. Só que se essa pequena ação, ela é uma pequena ação que é importante, vai dar certo? Vai, mas vai ser mais lento. Se você quer mais agilidade no seu processo, alavancar mais seu resultado, entenda qual é a pequena ação determinante para esse objetivo. E aí a gente encerra o nosso bate-papo aqui. E antes de eu desligar aqui, o que eu peço para você? Para a gente ter uma troca bem equilibrada. Se esse conteúdo realmente te fez despertar, te trouxe alguma coisa que fala, caramba, né? Isso faz sentido, isso te colocou nos trilhos daquilo que importa para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Para mim é muito importante e relevante, para as pessoas que vão receber isso também. Tem muita gente cansada, a mente está cansada, muita mulher que precisa desse conteúdo para ela se centrar naquilo que é realmente importante para você, e você pode ser esse canal para essa outra mulher. Então curta esse vídeo, inscreve no canal, e se você quer alguma coisa que eu não trouxe aqui ou tem alguma dúvida, coloca nos comentários que eu tô sempre de olho. E o meu objetivo aqui nesse canal realmente é produzir conteúdo relevante para o teu crescimento, para o crescimento do teu negócio. É isso então, uma ótima semana, que seja muito produtiva, criativa e próspera para você.